mudará jamais. O mais querido a quem eu amo mais. Jesus, querido irmãos, quem é querido é só quem é chegado. Quando a gente está próximo de uma pessoa e a gente ama essa pessoa, é querido. Quem mais irei amar? Irei buscá-lo. É aí que está a questão. Nós precisamos buscar o Senhor. O que é que nós temos buscado? O Senhor é o nosso querido. Amém. Nós precisamos amar mais. Amém. Irei buscá-lo e nele confiar. É provisão total. O que você precisa, Ele é. Amém. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus todo-poderoso. É provisão total. Nas falhas me sustém. Irmãos, o que é maravilhoso? Fiel para sempre. Fiel para sempre. Talvez você diga assim: Senhor, eu não sou fiel, Senhor, eu caí, Senhor, eu tenho problemas, mas nas falhas Ele te sustenta. Fiel para sempre, belo qual ninguém. Aí Ele diz: o eterno gozo. Irmãos, o Senhor é a nossa alegria. Quanto mais nós conhecemos e quanto mais nós prosseguimos em conhecer o Senhor pela Sua palavra, mais Ele é nossa alegria, mais a gente quer estar junto dEle. E a Bíblia diz que Ele é em mil. Ele é mais belo do que um em mil, é o nosso amado. Amém. Eterno gozo a nós, não mudará jamais. O mais querido, irmãos, que Ele seja o mais querido na nossa vida. Amém. O mais querido a quem eu amo mais. E o nosso amor nunca vai se comparar ao amor do Senhor. Mas que o nosso amor, limitado que seja, todo ele nós entreguemos ao Senhor. Amém. Porque Ele é o nosso querido. Amém. Nessa noite, vamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém. Vamos entregar nossas mentes, nossos pensamentos, vamos voltar para Ele e dizer assim: Senhor, toma tudo. Senhor, o nosso coração é Teu. Apresente ao Senhor o coração essa noite. O nosso querido, a quem nós amamos mais. Nessa reunião, irmãos, eu quero amar mais o Senhor. Mais do que qualquer coisa que esteja na minha mente, eu quero amar o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, nesse sentimento, nós sabemos que nós somos um povo separado, né? Somos povo santo. Eu não consegui achar o versículo ao certo que fala sobre, mas lá na Bíblia, quando fala das vestimentas do sacerdote, no seu capacete tinha escrito santo para Deus. Eu não lembro se era santo para Deus ou santo para o Senhor. Os sacerdotes, eles tinham isso escrito para que mostrassem que eles eram um povo separado, que eles eram um povo santo. E nós precisamos hoje que as pessoas ao nos verem, elas vejam que nós somos separados, somos santos para o nosso Senhor. E o próximo hino que nós vamos cantar é no Santo Serei. Tá, hinos novos. E ele fala sobre isso, né? Ele fala que nós seremos santos pelo Senhor, que o povo do Senhor é um povo santo, é um povo separado. Oh, Senhor Jesus, que você possa cantar esse hino com esse sentimento, e que você é uma pessoa separada, que você não é como os demais da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, porque você é santo para o Senhor, separado para o Senhor. Aleluia! E no Santo Serei, tá hinos novos no aplicativo.
é santo, Ele chamou a mim, modificou meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus e não há outro, nem haverá. Habita em meu interior, conhece todos os meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Habita em meu interior, conhece todos os meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. Nós queremos te escolher, Senhor Jesus. Faço minha escolha, sei de que povo sou, separa a ti, Senhor, todos os meus dias. Em tua presença nada vai impedir que teu caminho eu possa andar. Retira do meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Retira de meu interior O que teu falar abalou, o que tua luz revelou, o que me afasta de ti. Senhor Jesus, seremos santos por ti. eu santo serei em ti. Eu santo serei. Eu santo serei. Por ti, Senhor Jesus, Pai Santo. Pai santo seremos. Só teu é o meu
Amém. 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 Senhor Jesus, Senhor, seja com essa palavra, seja com o nosso coração, possa sair de Ti, Senhor, aquilo que a igreja precisa. Abençoa essa esfera, seja conosco. Senhor Jesus, Tu nos unisse aqui em um só corpo. Senhor, estamos prontos para ouvir tudo quanto da Tua parte, ó, for falado. Abençoa esta palavra, seja conosco, seja com Tua igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por mais uma reunião. E chegamos à mensagem 2 desse volume, buscar as coisas lá do alto. E o versículo para a gente ler e orar, ou os versículos, é Colossenses capítulo 2. Se puder abrir aí. Colossenses 2. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler do 16 ao 19. Amém? Amém. Colossenses 2, do 16 ao 19. Amém? Quem puder ficar de pé para a gente ler. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? Senhor Jesus, pode sentar, irmãos. Ó Senhor Jesus, a gente tem elaborado em cima do livro de Colossenses, né? Esse livro é o livro da Bíblia que mais enfatiza Cristo. E tais como as cartas lá em Éfeso, cada uma começava o anjo dizendo à igreja aí dizia a cidade. E ele começava dizendo justamente o que aquela igreja precisava ouvir. E a igreja em Colossos, por ser da Ásia Menor, muito influenciada pela cultura do judaísmo, depois que foi levantada, chegou a começar a praticar coisas, né, ou até exigir coisas das pessoas, dos irmãos, né, que não tinha a ver com Cristo. E Paulo teve que levantar, fazer essa carta e mandar para a igreja em Colossos, porque o próprio Paulo não teve em Colossos. Então, esse texto que a gente leu aqui, dá para notar que foi algo, né, que ele estava alertando essa igreja, que eles não desfocassem, não tirassem, né, os olhos do Senhor, de Cristo. E ele começa exatamente dizendo, né, que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque alguns que o praticavam queriam que os outros também o fizessem. E isso não é segundo Cristo. O que a gente precisa é estar seguindo Cristo. Então Paulo sempre trazia a eles, refrescando a memória, né, que Cristo era o centro. Né, como a gente está estudando, né, o livro de Colossenses. Ele é o centro conector da obra de Deus, da edificação da igreja. E a gente não pode descentralizar ou desfocar isso. Pensar que qualquer outra coisa possa desfocar do centro que é Cristo. E a gente ganhou Cristo, e a gente tem Cristo, é para distribuir Cristo, e não doutrinas, né, que traga como ordenanças. Aí ele começa a falar, Senhor Jesus. A gente vê em Efésios capítulo 2, logo de cara, né, Senhor Jesus.
dedo foi. Efésios 2, versículo 15. Vamos ler do 13 em diante, tá bom? Efésios 2, do 13 em diante, diz assim, Paulo escrevendo, diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém, até aqui. Então a gente percebe aqui, irmãos, que Cristo é o centro. E ele começa a dizer, antes vocês, estavam longe de Cristo, mas fostes aproximados pelo sangue. Sempre o Senhor vem nos mostrar, o que a gente era e o que a gente é hoje. E se a gente se considera alguma pouca coisa, é por causa de Cristo. Nada por causa do homem. Absolutamente nada. Nós não temos mérito, nós não temos capacidade de trazer ninguém, de levar ninguém, de salvar ninguém. É só Cristo que faz isso. E eu tomando essa linha, eu fico pensando assim, quem aqui, antes de vir para a vida da igreja, a menos que já nasceu na vida da igreja, talvez esse aí, sabia que igreja não é parede? Quem sabia disso? Eu não sabia. Você não sabia. Você sabia que invocar o nome do Senhor lhe levaria ao estágio de estar no Espírito? Quem sabia isso aqui? Quem sabia? Eu não sabia. Você sabia? Irmãos, tem tantas verdades que nós não sabíamos. E foi a vida da igreja, por meio do falar profético, que veio nos dar essa direção e esse falar para a gente dizer com segurança, não com soberba, irmãos, que tudo que a gente tem veio de Cristo. Nada, absolutamente nada. Eu me lembro que quando o homem pecou, parece um pejorativo, e eu creio que Deus fez como pejorativo. O homem se justificando, A mulher que tu me deste, a mulher, a serpente, e cada um jogava para o outro. Mas para o homem ele diz assim, tu és pó. Irmãos, mais uma vez o Senhor diz assim, olha de onde você veio. Você quer me ensinar? Não sei se vocês estão ganhando a linha que eu quero mostrar no início aqui. Irmãos, a gente está sempre lembrado quem era a gente, de onde a gente veio. Esse hino cantou isso, Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que foi tirado do império das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para o reino do Filho do seu amor. A gente jamais pode esquecer essas coisas. E os colossenses, por meio da cultura, que eles já vinham, até não é nem questão de insubmissão, mas por causa da cultura, traz coisas e começa a botar na igreja, como se isso aí fizesse parte de Cristo. E quando o Paulo viu isso, disse, tenho que escrever uma carta para mostrar a eles que Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro conector de todas as coisas. Não é por causa que você guarda sábado, que você come isso ou aquilo, que você é salvo. Não, não é por conta disso. É por causa do sangue de Cristo. Outra coisa que nós não sabíamos. Você sabia? Até então eu também não sabia. Por causa do sangue de Cristo nós estamos aqui. Fomos comprados por um alto preço. Essa igreja estava imersa nesse contexto, irmãos. E Paulo precisou escrever. Por isso que ele chega a dizer, cuidado com falar. Porque pode até ter razão o falar, mas não é segundo Cristo.
tem que ver se vem segundo Cristo. Se for segundo Cristo, amém. Se não for, pondera, ora mais e percebe, né, o que é que tem por trás dessa sublimidade de palavras aí. Então, o fundo, né, de Colossenses, Paulo ter escrito essa carta, foi exatamente essa questão, né? Ele está indo muito rápido para um caminho, né, ou introduzindo coisas do judaísmo, né, fazendo como a gente leu aqui no capítulo 2, né, ele diz assim, ó, ninguém pois vos julgue por causa de comida. Se ele está dizendo isso, alguém dizia, você não come isso, ou você come, então você não é dos nossos, alguma coisa desse tipo, né? Ou você bebe isso, você não bebe aquilo, né? Dia de festa, ou lua nova, ou sábado, não é nada disso, irmão. Paulo diz, não vá por isso aí não, isso não tem nada a ver, isso pode ter aparência de sabedoria, mas isso aqui é apenas, o versículo 2, sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Outra coisa que nós não sabíamos, a visão do corpo. Corpo denota coletividade. Eu nunca vi corpo um. Você não tem um. Um corpo é constituído de membros. Então não tem nada individual, é tudo coletivo. Nós somos coletivo. Eu não faço nada só. Até porque minha mão pode ser muito habilidosa, mas manda ela lavar as mãos aí na pia, uma só, vai sentir muita falta da outra, não vai? A qualquer coisa, você pode até passar a mão querendo esfregar em algum canto, mas se não tiver a outra, irmão, isso mostra que eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos um dos outros. Eu não sou individual, por isso que eu não sou igreja, eu sou um item como você do corpo, eu sou um membro disso. Então isso é uma visão muito grande, irmãos. Isso é o que chamamos de o evangelho do reino. Muitos lugares têm pregado, mas modesta parte, né? Ou falsa modéstia, só nós, irmãos, pregamos o evangelho do reino. A nós foi confiado isso. Não existe, você pode dizer, alguém pode dizer, não, é a mesma coisa. Não é. Eu garanto a você, não é a mesma coisa. Porque esse tipo de falar, de visão, que nós ganhamos, vou dizer, infelizmente, irmãos, é verdade, infelizmente, só nós temos. Então, se só nós temos, olha que responsabilidade está sobre nossos ombros, levar essa palavra para outros. Ensinar essas pessoas a ver que mesmo eles reunindo em outro lugar, fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Coisa que há bem pouco tempo, antes de chegar aqui, eu não sabia. Sabia, Vitor Thiago? Você não nasceu sabendo disso, né? Nenhum de nós nasceu sabendo disso. Né? E alguns até filhos de cristãos já não sabem disso. Ó Senhor Jesus, então tudo isso, irmãos, né, que os homens querem introduzir dentro, né, da igreja como um viver, ele precisa ser ou ter discernimento. Eu preciso ouvir e discernir. Aí onde ele entra na própria mensagem, né, da questão. Vamos ler Levítico, livro de Levítico, capítulo 11. Isso mesmo, é. Levítico. Ó Senhor Jesus. Levítico 11, versículo 2. Amém? Vamos ler 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes. Aqui é interessante, aqui ele não só falou para Moisés não, tá vendo? Ele falou também para Arão, ó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel. Então Deus usou esses canais para falar. Se ele tem dado essa revelação para nós, a mesma coisa tem sido esse recado. A gente precisa passar para outros. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Esses aí, ó. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois.
e rumina entre os animais, esses comereis. Então, o que é aí unhas fendidas? É discernimento. É justamente, né, alguns animais têm o casco fendido, né, e unhas fendidas, eles separam. E a gente já vai ver do que é santo e do que é profano. Eu não falo nem do que é certo e errado, porque nessa não é a linha que nós pregamos. Mas qual é a linha que nós usamos? A da vida. Se é de Deus, se não é. Se é de Deus, é vida, se não é. Quando é que a fé ela está fechada para nós? Quando nós estamos na carne. O portal da fé é fechado. Mas quando estamos no Espírito, o portal da fé é aberto. Então nós temos isso aí. Então veja, isso aqui foi o que Deus ordenou, né? Lá em Levítico, o livro da lei, o Pentateuco, Moisés quem escreveu isso, a gente viu aqui, foi dado o recado para Moisés e Arão, e eles passaram isso para o povo. Talvez seja isso, talvez não. Com certeza foi isso que Pedro, vamos lá em Atos 10. Vamos voltar lá para em Atos 10. Texto também vocês conhecem demais. Nada que eu vou ler aqui, vocês não já tenham lido e já sabem até mais do que eu mesmo. Atos 10. Senhor Jesus. Versículo 9 em diante diz assim: No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol. Não é um lençol, é como um lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Agora, veja aqui, lembra de Levítico que a gente leu agora? Agora vamos ler isso aqui. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Toda a sorte de quadrúpedes, tinha aí algum que tinha unha fendida, mas não ruminava? Certamente, toda a sorte estava misturado, não estava? Pedro estava muito, muito firme, porque ele tinha ouvido e ele praticava isso a todo custo. E aqui foi dada essa visão a Pedro. Mas a visão que foi dada a Pedro foi dada assim, ó Senhor Jesus. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol baixado, contendo toda a sorte de quadrúpedes, versículo 12, répteis da terra e aves do céu. Aí Pedro, que estava em oração, na intuição, a gente vai ver lá no final, e ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu pergunto, isso não está contrário ao que Levítico escreveu? E que foi Deus que mandou? Tá, não está? Está muito claro que está. Aí eu pergunto, você comia ou fazia como Pedro? Você querendo ser fiel ao Senhor? Diz aí. Você ia ser pelo Senhor? Ia ser pelo Senhor. Não como. Não como. E isso aconteceu. Eu não reclamo de Pedro, não. Eu faria o mesmo. Não, senão pior. Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Vamos ler comigo. De modo nenhum. Eu quero que você leia essa palavra seguinte. De modo nenhum. Espera aí, vou ler de novo. É o versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Eu quero ver isso aí. Vamos dizer bem forte. De modo nenhum. Ele sabia que era o Senhor que estava falando. E agora? Lá em Levítico, ele guardava isso, porque foi o Senhor que falou. Ele chegou a ele essas palavras. Porque Pedro não estava lá em Levítico quando foi escrito isso, não. Mas Pedro aqui estava no Novo Testamento. Ele fez, ele disse, ele foi um pelo Senhor, não foi não? De modo nenhum, Senhor. Irmãos, é difícil, né? Quando a tradição entra, agora o Senhor muda a direção e você dizer agora, é assim, Senhor? Eu não vou mudar, não. Eu aprendi assim, eu vou morrer assim.
É isso ou não é? E a gente quer, parece um bom homem ou não é? Você quer agradar o Senhor, isso ele está fazendo porque era rebelde do Senhor? Não, não era porque era rebelde do Senhor. É porque ele aprendeu da forma antiga e estava valendo. Mas aqui onde entra, já vai ler, Gálatas, a lei serviu e foi muito útil até o Senhor. Quando Cristo chegou, ele agora é a realidade, irmãos. É o título dessa mensagem. Em Cristo, não, que é isso? Eu estou atrasado. Ó Senhor Jesus, Cristo é a realidade para a edificação de seu corpo. Agora, irmãos, é a realidade. Eu não posso estar vivendo agora pela sombra, mas pela realidade. Pedro, agora, não estava mais no Velho Testamento. Ele conhecia o Velho Testamento e queria seguir o Velho Testamento, mesmo sendo o próprio Senhor falando para ele, e ele reconheceu, de modo nenhum, Senhor. Como é difícil, irmãos, a gente inovar, ter coisas novas, não tais atuais. Alguns deixam até de reunir, mas é difícil, né? Eu preciso estar no Espírito mesmo para ver. Por isso, irmãos, quanto mais eu me achego a Cristo, mais realidade eu vou ter. E como é que eu me achego a Cristo? Por meio da palavra. E eu vou ser mais claro, por meio da palavra profética. É por meio dessa palavra que eu vou ter mais realidade. Senhor Jesus, estão me entendendo? Então tá bom. Então Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ele estava corretíssimo, irmãos. Na análise analítica, carnal, lógica, ele estava absolutamente certo. Mas você bater de frente com o próprio Senhor, hein? De modo nenhum, Senhor. Mas sou eu que estou dizendo agora. Agora a coisa é dessa forma, não é mais daquele jeito. Agora não é mais formalismo. Segunda vez a voz lhe falou, versículo 15. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Vou repetir agora, trazendo para a nossa era. Ao que Deus determinou hoje, não mude, irmãos. É do jeito que Deus está dizendo, é do jeito que eu vou fazer. Independente se é da minha lógica, se não é, se deixou de ser, eu só preciso ser simples e obediente à palavra. Eu só preciso ser isso. E quando eu sou isso, eu sou abençoado. Pode ter certeza. Mas só foi 2 vezes? Não, vamos ver. Continua, versículo 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Não espere o objeto ser recolhido ao céu. Creia e obedeça já. Está dando para entender? Senhor Jesus, como, irmãos, nós somos, não sei nem dizer, briguentos. A gente luta com o próprio Senhor. E as nossas razões é difícil, porque a gente nasceu e a gente vive num plano terrenal. O Senhor até mesmo compreende a gente, sabe? Senão ele tinha fulminado Pedro aqui. Se isso não fosse no Velho Testamento, ai de Pedro, né? Tinha sido fulminado. Foi por esse motivo que Pedro viu resistência nesse homem, que Deus mudou as peças. E chamou um que eu e você, mais uma vez, não chamaria. Um tal de Saulo de Tarso, que posteriormente foi chamado Paulo de Tarso. Porque aí onde tem, né? O Espírito é sujeito ao profeta, ou o profeta é sujeito ao Espírito. Nessa ordem, o Espírito
é sujeito ao profeta. Se o profeta quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Isso quer dizer, o Espírito não manda no profeta, mas o Espírito diz ao profeta. Por isso que a gente não pode estar aqui podando, tirando, botando o que eu acho, o que eu penso. Se a gente está seguindo falar, eu preciso falar isso. Eu não tenho que mudar absolutamente nada. Eu tenho que falar e ser fiel. Aí, a mesma fidelidade foi encontrada aqui no livro de Colossenses a um irmão chamado Epáfras. Fiel ministro, ministrava, né? Ministro de Cristo. O que Paulo falava, eles falavam. E como era que essas igrejas do Novo Testamento foram geradas? Não existia a Bíblia. Propriamente como a gente tem aqui, versículo e tal, não existia. Alguns pergaminhos, mas eles passavam essas cartas, esses manuscritos de igreja, ler lá na igreja, né? E eles ruminavam, eles falavam, né? Que isso hoje, trazendo para o dia de hoje, a gente pode chamar de... Eles tinham a imersão. Eles faziam a imersão nessa palavra. Ia ganhando um com o outro. E era essa forma que o Espírito Santo falou em Efésios 5, né? Falando entre vós com hinos, salmos, cantos espirituais e se enchendo do Espírito. É isso que a gente faz. É isso que as igrejas estão fazendo hoje. E o que a gente precisa fazer? Ser simples e obedecer. Eu sei que é difícil, irmãos, a gente mudar quando a gente já está acostumado a fazer. Eu me lembro, eu passei 15 anos no TRE. E toda eleição tem programas diferentes. E toda eleição é de 2 em 2 anos, né? Havia 2 em 2 anos a eleição, se não é para presidente, depois é para prefeito, mas em 2 em 2 anos tem a eleição. E todos os computadores de todo o Brasil, eles são renovados com programas novos. E toda vez que a gente ia mudar, o chefe de cartório já estava tão acostumado com aquele, já sabia, rapaz, vai mudar de novo. E a gente... Quem começou com o Windows 7, quando passou para o Windows 10, a gente só foi para o outro quando não tinha mais manutenção naquele. É o jeito, tem que passar, né, Léo? Agora já tem que ir para o 11. Parou no 11, está no 11 ou tem mais outro aí? Está no 11 ainda, né? Senhor Jesus, irmãos, a gente é difícil, a gente é duro na queda, né? Para ganhar o Senhor, a gente está aqui, ó, ele puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para um lado para o outro. Você vê aqui que Pedro não deu esse ouvido diretamente, de imediato, quero dizer. Ele resistiu até quando pôde. E a gente vê aqui, mesmo assim, ele ficava calado e fazia. Ele terminava fazendo. Isso era o bom de Pedro. Ele era duro, mas ele não batia de frente, né? A gente sabe que quando o Senhor morreu, ressuscitou, já estava em espírito, eles foram pescar, Pedro disse, eu vou pescar. Aí outros foram com ele, e eles saíram para pescar e voltaram sem nada. E o Senhor estava à beira-mar e perguntou, e aí, trouxeram alguma coisa? Nada. Então joga a rede do lado direito. Foi assim que ele disse, estou contando aqui para ganhar tempo. Aí foi que Pedro disse. Pedro quis rebater ainda. Pedro quis argumentar, como que quisesse dizer, a gente é pescador, não é da agora não. Ele não estava conhecendo que era o Senhor não, né? E a gente faz tempo que a gente está pescando. E não pegamos nada. Já estamos voltando porque não pegamos nada. Mas ele, no meio desse versículo, vê se tu lembra aí, Ian, acho que é em Atos, né? Que ele fala isso. Ele disse assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmão, mesmo duvidando, mas que eu sei que é o Senhor, faça e você vai ter o resultado. Você vai ver o sobrenatural. Agora a conferência de jovens, né? De hoje a 8 a gente já está lá, viu? A conferência de jovens. Se Deus quiser, Senhor Jesus, irmãos, sob a tua palavra, ele lançou a rede. Lucas 5:5, lê aí. Ó. Respondeu-lhe Simão Pedro, estou repetindo para... Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Isso não dá ideia que ele disse assim, não adianta, né? Continua.
mas sob a tua palavra a rede. E a gente já sabe o resultado. Trouxeram ou não trouxeram muito peixe? Agora eu pergunto, irmãos. Certo dia eu já falei sobre isso. Não era um navio Titanic, não é esses transatlânticos de hoje, não. Que o casco vai lá no fundo. Tem que ser muito fundo. Para a comparação de hoje, era um barquinho, irmãos. Que diferença você lançar do lado direito ou do lado esquerdo? O peixe não ia para um lado ou não ia para o outro, não? Irmãos, faça confiado no Senhor. Eu não estou entendendo nada. O Senhor me disse lá em Levítico que não era para comer, e agora o Senhor está dizendo que é para comer. Mesmo que eu resista de imediato, eu lembro dessa frase de Pedro e digo assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes, e você vai ver o resultado. É isso que está acontecendo, irmãos, nas igrejas. Não vamos ser desobedientes. Os que assim fizeram, ficaram no deserto. Ficaram no deserto. Vamos prosseguir. Por isso, quanto mais eu leio a palavra, mais eu imerso na palavra, imerjo na palavra, mais intimidade com Deus eu vou ter. Mais realidade. Por isso que eu preciso me achegar a Deus quanto mais rápido possível. Todos quantos querem seguir o Senhor piedosamente vão ser perseguidos. Tem se levantado muitas coisas para que essa palavra não seja propagada. Não ouça, como diz o próprio livro de Colossenses, cuidado com as vãs sutilezas, com as suas filosofias. Cuidado, é sempre Paulo dando esse alerta para essas coisas. Vamos ser obedientes. Não estamos seguindo homens, irmãos, mas estamos seguindo a direção de um homem. Você vê, o Senhor não podia ter falado para todo mundo de uma vez só, mas não, chamou Pedro, chamou Arão e Moisés e falou. Mas quem passava o recado? Moisés passava o recado. Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa aprender, porque não é do nosso meio, né? É do meio do Senhor. Por isso que a igreja em Colossos, ela chegava a dizer muita regra, tinha muita regra. Muito pode e não pode. Pode ou não pode, pode ou não pode. Certa vez uma irmã disse: irmão, eu estou querendo ir lá no Parque do Povo, eu posso? É questão de poder ou questão de Deus aprovar ou não? Eu disse: não é questão de Deus, não é questão de pode ou não pode, é questão se Deus aprova. Você sente paz, vá lá. Mas se não sente, não vá. Né? Aí ele fala aqui em Colossenses 3, abra aí. Justamente, esse é onde estava introduzida a igreja em Colossos dessa forma. Cadê? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Colossenses 2, 20. 2:20. Cadê? Ó Senhor Jesus. Ali aqui, ó. Outra coisa que o Senhor quer fazer nos lembrar de novo hoje. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Aqui na vida da igreja não proíbe-se nada. Aliás, na Bíblia, ela é bem clara. Ela não proíbe absolutamente nada. Nada, irmão? Nada. Até aquilo eu posso fazer. Aí vem o equilíbrio, né? Todas as coisas me são lícitas. Aí, tá vendo? Eu posso fazer tudo, irmão. Mas nem todas convêm. Tem sempre o equilíbrio, irmãos. Tem sempre o equilíbrio. Nem todas convêm. Então, se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesse no mundo, os sujeitais a ordenanças? Não é regra. Não manuseis isto, não proveis aquilo outro, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Está vendo? Pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Isso é o que a igreja de Colossos estava vivendo e que Paulo estava tentando vacinar. Mas ele estava entrando aí por causa da cultura e eles tinham trazido isso para dentro da igreja. Não é o nosso caso. Nós não podemos trazer coisas do mundo para a igreja. Nós precisamos centrar o nosso foco em Cristo. É o que Cristo quer, como Ele faz.
e não é como eu quero, né? Senhor Jesus. Então, toda vez que eu quero fazer essas coisas, introduzido, e até forçosamente, eu estou, né, fazendo algo afrontando Deus. A gente não vê que Pedro, depois de ter negado, né, dizer que ele terminou fazendo. E, aliás, ele disse, lá na frente ele chegou a dizer, né, que Deus, como é que ele fala lá? Que ele é misericordioso lá para com aquele povo, né? Vejo que Deus não usa de misericórdia também para com eles. Isso não caiu, a ficha não caiu rápido não, irmãos. Então não se assuste se algum precipitado saiu do nosso meio por conta disso. Para um pouquinho, ora, pensa, vê, analisa. Se for o caso, ora ao Senhor mesmo, Senhor, e o Senhor vai mostrar. Não precisamos a gente fazer o alarde, né, sem primeiro ver o que o Senhor quer. Toda mudança requer realmente algo que a gente precisa analisar, né? Então, assim, o profano, vou ter assim, fere a santidade de Deus. O que é o profano? É você fazer as coisas que não é do Senhor, ao seu modo, ao seu jeito, e não é dessa forma. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu vou ter assim, ó, os colossenses viviam por meio, né, os colossenses viviam por meio, né, das sombras das coisas que haviam de vir. E quando Cristo veio, ele foi a realidade. Eu sempre comparo, isso é do meu tempo, viu, irmãos? Isso aí, os jovens não caçoem de mim ou não manguem de mim. Isso é do meu tempo de irmã Ana, né? Dos mais que tem mais idade aqui, que a gente tirava foto e saía um tal de negativo. Quem lembra disso, irmã Ana? Ficava ali olhando aquela sombra, aquele negócio. Vocês nunca viram isso, não. Os jovens nunca viram isso. Ficava ali, isso aqui parece que é fulano, é ciclano, parece, só tinha sombra, né, Lian? Aí quando era revelado, saía a foto nítida. Aí eu pergunto, quando a foto era nítida, você olhava mais para o negativo? Não, irmãos, é mais ou menos isso. Hoje Cristo já veio, eu não estou mais na sombra, eu estou vivendo a realidade. E a igreja vive a realidade. A gente vai ter ainda a manifestação, não é isso? Mas a gente já vive a realidade de Cristo, então a gente não pode estar mais pensando dessa forma, irmãos. A gente precisa ver a realidade. Os colossenses ainda, né, imaturos, estavam vivendo dessa forma, né? Senhor Jesus. Mas Paulo ali estava vacinando, estava pegando ele. Ele estava pegando os princípios do judaísmo e jogando ali dentro e achando que era tudo. E aparentemente tinha aparência de sabedoria. Você vê aqui que o versículo diz, né? Tinha a aparência de sabedoria. Só que ele estava misturando a cultura herdou lá do meio que eles viviam e trazendo para dentro da igreja. Isso não é o que Deus quer. As coisas de Deus são alcançadas pela fé, e a fé, irmãos, não se vê. Então, assim, você só é crente se você fizer isso ou aquilo. O caso da circuncisão, não era assim? O caso do batismo, o caso de batizar o Espírito Santo, como alguns fazem aí, né? Senhor Jesus, irmãos, nós não temos regra. Para você ser um irmão e filho de Deus, só basta você invocar o nome do Senhor crendo no seu coração. Se você disser Senhor Jesus crendo no seu coração, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito do coração, ou para crer no Senhor, para receber o Senhor. Então todos nós passamos a ser filho de Deus no dia que a gente invocou o nome do Senhor. Que a gente falou, agora quem é que manda em mim é Ele é Senhor. A gente diz tanta vez essa frase, Jesus é o Senhor, que parece que a gente não percebe que, se eu estou dizendo isso, quem manda é Ele, não sou eu. E é por isso que a gente ganha o Senhor, porque a gente está dizendo aqui, agora eu sou teu, governa a minha vida, seja comigo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, o que a gente precisa, irmãos, para se vacinar disso? Entrar mais na palavra. E é o que os irmãos estão falando, fazer imersão. Fazer imersão. Não julgue, irmãos, porque ali você não vê, às vezes, né,
versículo bíblico que não é a palavra de Deus. É sim a palavra de Deus. Porque aquilo ali são extraídos dos versículos bíblicos, irmãos. É direção que Deus está dando à igreja para que a gente caminhe junto, com a mesma pisada, na mesma direção. Imagina aí se o povo do Egito, que Moisés estivesse tirando do Egito, dissesse, até queriam fazer isso, mas não tinha opção, não era? Não, não vou por esse caminho que Moisés está, não, vou por esse aqui. Não tem esse relato. Mas se eles fizessem isso, o que acontecia? Morria no deserto, irmãos. E olha, os que ficaram no deserto foi exatamente por conta que não creram no falar. Foram ficando, e até Senhor Jesus. Aí tem os exemplos lá de Josué, Caleb, e não sei quanto. Então, assim, irmãos, é pela simplicidade e obediência essa palavra que praticamos, então, a imersão. Que devemos praticar a imersão. Não julgue. Você ganha tanto, né? Tem me ajudado, na pior das hipóteses, não é isso, no meu caso. Você tem a sinopse já pronta, né? Que é muita, eles tiram ali o supra-sumo e colocam ali. Por que não ler? Você lê a semana todinha num dia e você começa a ganhar. E você vê. A gente tem feito isso na quinta-feira, né? Nas quinta-feiras. Alguns irmãos, quem quiser é só se juntar. A gente tem feito a imersão, irmãos. Quanta gente vai à palavra de Deus? Você diz assim, é só um papelzinho. Não é só um papelzinho, não. Aquele papelzinho leva você aos versículos. Mas rapaz, como a gente aí tem as explicações, ganha cada vez mais. Isso que eu estou compartilhando aqui foi exatamente a imersão. Exatamente o que a gente. Quem leu o Alimentiário, creio que todos estão acompanhando, leu. A gente está vendo exatamente isso. Por quê? Parece não, fica mais constituído. Eu digo, Ian, eu não gravo os áudios aí, né? Porque eu gosto. É porque eu gosto de ler alto, para mim ouvir. Então, por que eu pensava assim? Eu pensei assim, foi quando eu comecei a gravar. Por que eu já não leio gravando? Porque isso vai servir para mim depois e vai servir para outros. Então, o útil ao agradável. Juntou os dois. A gente tem gravado. Irmãos, como é bom. E toda vez que eu faço isso, que eu pego o áudio, né? E vou ler, porque aí eu já estou ouvindo a minha voz lá, né? Aí eu fico acompanhando. Eu ganho muito mais. Eu não sei se acontece isso com você. Quando você faz assim, essas mensagens, quando é gravada, né? Quando está gravada, a gente bota aqui que eu vou escutar de novo. Eu aprendo os meus erros. Eita, essa palavra não foi adequada. Da próxima vez eu vou melhorando. E até revelação, isso aqui, ó. E interessante, quando eu vejo os irmãos compartilharem, eu digo, rapaz, era exatamente o que faltava. Eu esqueci. Os irmãos que entraram, compartilharam, fechou a mensagem. Hein, Júlio? Não passa na tua cabeça isso também? Toda vez um irmão levanta e completa, irmãos. É muito rico. Então, o que é isso? Um sendo ajudado, nós somos mutuamente ajudados, irmãos. Isso é que faz o mover. Então, o que a gente precisa é fazer isso. Não tema. Testemunho de Caleb, Adriel e Heloísa, que foram por SEAP agora. Eles ia ficar até quarta-feira. Foram no domingo. Foi domingo? Foi no domingo, foi? Ele foi deixar? No domingo. De quarta-feira ficou dentro de deixar. Quando chega de quarta-feira, o Caleb liga para ele logo cedo, com medo de eu chegar lá. Não venha pegar, não. O que foi que houve? Eu quero ficar até o outro domingo. Aí, por isso que domingo passado eu não vim. A gente foi buscar ele. Quando eu chego lá, ele disse que eu queria ficar mais tempo. Se você tivesse dito, eu não tinha vindo, mas agora eu já vim. Esse era o medo que eu tivesse vindo na quarta, porque se eu fizesse na quarta, eu já tinha ido, eu ia voltar de novo. Aí vai ter que vir, aí veio comigo. Mas Heloísa ficou. Heloísa. Irmãos, eu vou dizer, por exemplo, que a gente viu lá. Eu e Valéria fomos para lá, pegar eles. É sobrenatural. O carro-chefe hoje, irmãos, pode crer, é os adolescentes, irmãos. Eles são simples, irmãos, estão andando de uma forma assim, ó, é grito de guerra, na maior tranquilidade, normalidade, e ganha, rapaz. Né? Imerge na palavra, se acorda com a palavra, dorme com a palavra, transcreve. Eu pergunto, vamos ver aqui para a lógica, hein, Vitor? As tuas férias, tu queria ainda papel para escrever, que passasse e transcrever a mensagem? Eu não queria isso mais não, eu queria me divertir.
pois quem pediu foi, aqui no caso de Caleb, foi ele. Aí depois eu soube que Heloísa também pediu e Adriel também pediu. E a gente levou eles para lá. Irmãos, é sobrenatural. Quem é que faz isso, irmãos? Antigamente, nossos adolescentes, sabe como é que ia lá para lá? Quando estava dando muito trabalho, vai para lá. Leva para o SEAP. Antigamente, quem conhece das antigas, né, fazia isso. Hoje, eles estão pedindo, irmãos, estão pedindo. E lá teve um testemunho. Uma pessoa que foi contactada no shopping lá, né? Aí a mãe achou tão interessante esse trabalho, ela não reúne, e disse, como é que eu faço para levar o meu filho? O filho não estava com ela. Aí ela passou o testemunho para o filho disse, eu quero ir. O nome dele é Gabriel, foi Caleb, estava lá, um jovenzinho. Chegando lá, o jovem, ele nunca reuniu, irmãos. Eu fico pensando assim, a gente já viu como é, já tem mais uma noção. Uma pessoa que nunca reuniu com a gente, está lá desfrutando, irmão, desfrutando. Grito de guerra, imersão, transcrição, né? Se acordando cedo. Rapaz, o que é isso, irmãos? O que é isso? Ela levou, aí o Israel disse que a mãe chegou lá, né? Viu pela internet que estava aberta o SEAP de férias, aí perguntou se podia. Porque ela não reunia em canto nenhum. Eu disse, não, esse ele tem. Aí perguntou a ele, você quer? Ele disse, eu quero. Se foi isso que mamãe disse, eu quero ficar. Aí ficou. Pergunta se ele quis voltar. Veio hoje. Passou desde o dia 9 até hoje. Foi o último dia de lá. Ele ficou lá. Está lá. Deve sair, né? Mas ele ficou lá. E o que é isso, irmãos? O que é isso, se não for Deus? E incrível que pareça, também testemunho deles. Eles saíram lá, né? E vai ter saída também aqui, sábado, para os jovens e adolescentes. Eles disseram o seguinte, as orações eram em cima da imersão. Pegava aquilo lá, né, Senhor, torna essa pessoa, né, filha de Deus, né, conectada a Cristo. Essas falar que a gente está falando agora. E as pessoas saindo maravilhadas. Quando muito também não adquiriram o kit. Não é o objetivo. Alguém aqui outro dia compartilhou. Não é o objetivo. Mas impulsiona eles a querer ver. Eu quero ver mais isso. O que é isso? Aí eles, não, tem aqui, é para ajudar tal. Eu quero. E geralmente não compra um, compra dois, compra três. Tem uns que compram só para ajudar. Mas eles não querem. Eles querem para levar o livro. Porque o importante é que deixe alguma coisa na mão. Porque, irmãos, não tem outro lugar. Infelizmente, é isso que eu digo. Não tem outro lugar que prega o evangelho do reino, irmão. A não ser nós, vida da igreja. Não pense que outro canto prega, é evangelho do reino. Ah, mas Deus fala. Mas esse evangelho aqui, que fala de você negar a si mesmo, ter essas coisas, só aqui na vida da igreja. Infelizmente eu digo isso, deixa eu adiantar. Eu estou sem relógio ali, Anderson. Falta 8 minutos aqui no meu. Amém? Senhor Jesus. Então assim, o que está acontecendo lá é que toda reunião é uma festa. Então, como aqui eles tinham a tradição de os 3 dias do ano eles tinham as festas, né? Pentecoste, nem me lembro, tabernáculo e a colheita, uma coisa assim, né? Eles aqui, irmãos, todo dia é festa. Todo dia é festa. Outro testemunho que o irmão deu lá, sobre a reunião de oração, dos homens de oração lá em Sapé. Ele diz assim, irmãos, está uma coisa assim, porque é difícil você trazer presencialmente pessoas para reunir, para orar. Em toda a igreja é assim, ou agora era assim. Irmãos, está lotando, parece reunião do dia de coisa, porque eles estão orando lá. E sabe o que eles oram? A palavra profética, a imersão, estão orando. E pessoas do outro lugar estão chegando lá. Enfim, irmãos, é assim, isso não é propaganda para você ludibriar. Não é. É o que realmente está acontecendo aí fora. Então, todo dia na vida da igreja, irmão, pode ser e é uma festa. Amém? Senhor Jesus. Então, aí eu vou deixar amanhã, o Júlio pode até compartilhar, não sei nem qual é o tema que ele vai falar amanhã, mas essa questão de trama é aqui, urdidura. Então, Deus fala e o homem se entremesca com falar de Deus e leva para outras pessoas.
Então, ele disse, é o linho finíssimo. Quanto mais fino esse fio, né, entrelaçando, melhor o tecido. Aí ele mostra, como é que mostra? Você bota assim o tecido para a luz. Se você vê muito furo, esse tecido não é tão bom. Deve ser o meu, né? Não é tão bom. Mas se for muito bom, linho finíssimo, os fios são muito, né? 1000 fios por polegada, é uma coisa assim que eles têm uma medida lá. Você olha assim, não vê nada. Fecha tudo. É isso que está acontecendo, esse entrelaçar de amor. Porque agora não há mais distinção entre A e B. Não tem pessoas especiais na vida da igreja. Tem canais que levam a palavra de Deus aonde o Senhor quiser. Para tudo que é canto, independentemente de onde for. Então Deus é assim, irmãos, Ele trabalha de maneira que a gente trabalhe no descanso dEle. Deus não quer homens, né, se esforçando para isso, se esforçando, mas fazer como esses jovens e adolescentes estão fazendo, né? No amor. Impressionantemente, vão para um lugar desse, quando eu penso que você pensa no natural que eles não vão gostar, porque não tem nada. Lá, quem já foi para o CEAP, lá não tem uma piscina olímpica, lá não tem uma cachoeira, lá não tem nada para se divertir, irmãos. Só tem uma coisa, a palavra. E eles querem ficar, o que é isso, irmãos? Eu não entendo, realmente falando sério. É como o Senhor passou aqueles dias pregando lá no deserto, e os discípulos disseram, Senhor, já faz 3 dias que eles estão aqui e não comeram nada, manda eles embora, pelo amor de Deus, vão morrer. O que é que leva você a ficar 3 dias escutando um palestrante ali, alguém falando? O que é que leva, irmão? Tem que ser muito atraente, irmão, tem que ser muito atraente. É o que está acontecendo lá. A mesma palavra que os irmãos estão falando lá. A mesma palavra. Não muda, não. Cheguei lá, parecia que estava no mesmo canto que a gente, a mesma semana, mesmo tudo. Então, o que a gente precisa, irmãos, é acatar isso, receber isso. Não vamos julgar, como é assim. Se você não faz, não julgue quem faz. E se você faz, não obrigue quem não faz. Seja simples. Ore ao Senhor. O que não faz, ore, Senhor, eu quero ver o que esses irmãos estão vendo. E você vai ver. E os que fazem, não obriga, ora, Senhor, abre os olhos daqueles que não estão vendo ainda, para ver. E vamos ser simples, irmãos. Não seja isso o motivo da gente bater a revoada, né? Não vamos fazer isso. Isso não é motivo, não. Que a gente possa ser simples e receber esse falar. Né? Vamos se achegar confiadamente junto ao trono da graça. Vamos abrir o portal da fé para a gente ver o celestial, ver o sobrenatural, que é o tema da conferência de jovens, né, que está tendo e vai ser também aqui em Campinas, né? O sobrenatural. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos fazer o que, Júlio? Compartilha. É 8 horas. Dá tempo? Pequenos grupos? Vamos reunir em pequenos grupos? Amém? Compartilhar um pouquinho entre vocês. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado,
dia mais sensível ao Senhor e seu falar. a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir.
útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu, aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar. Aqui tá tempo, viu? Pode vir. Vamos remir o tempo. Amém. Amém, irmãos. Eu estava agora falando com o Josiana, você vai compartilhar lá na frente. Eu disse, não. Eu falei como? Cristo é quem fez. E eu disse como? Não, mas assim, um trecho que Ricardo tocou, né? Aquele de Pedro, né? No barco. Quando o Senhor falou para que ele lançasse a rede, né? Ele já tinha lançado de um lado, não tinha. Aí o Senhor disse que lançasse a rede. E como o Ricardo também tocou, né? Embaixo, assim, ele não estava numa coisa fixa, né? Ele estava no mar, assim, então passava o peixe aqui por baixo. Mas o Senhor disse que lançasse do outro lado. E ele foi obediente, né? Ele creu na palavra do Senhor, né? E ele obedeceu. Lá, aqui ele fala assim, 5:5. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, né? Então, assim, que a gente possa realmente obedecer ao falar do Senhor, né? O Senhor, eu não disse tocando isso. O Senhor, hoje o mover do Senhor é esse, né? Então, assim, a gente só precisa obedecer e crer no que o Senhor tem falado, né? Então, assim, eu não posso estar duvidando do que o Senhor está falando hoje. Às vezes é até estranho, não deixa de ser para nós que vivemos, às vezes, uma tradição, porque era daquela forma, não é mais assim. Mas, assim, quem sou eu para estar julgando isso, né? Eu só preciso obedecer. Amém. Obedecer e ser simples. Amém. Exatamente. Amém, irmãos. Amém. Senhor Jesus. O Ricardo começou a mensagem, né?
falando sobre que o Senhor está sempre nos lembrando, irmãos, de quem nós éramos e hoje onde estamos e quem somos, né? E Efésios fala bem isso. Paulo, quando escreve aos irmãos de Efésios, ele fala, né? Lembrai-vos que outrora, tal. Irmãos, e isso é muito assim, digamos, precisa ser muito impactante para a nossa vida, né? Às vezes a gente está tão disperso, tão envolvido com as coisas do mundo, né? Com as situações seculares do nosso dia a dia, que meio que esquecemos quem nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade, né? E aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos proporciona momentos como esse, para que nós possamos despertar e sabermos de fato, irmãos, termos realidade de fato, qual é o nosso papel. O Senhor pagou esse preço por cada um de nós. Por um lado, foi para nos dar de fato a salvação. Mas temos também uma contrapartida, que é cooperar com Ele na edificação. Independente de onde nós estejamos, irmãos, precisamos ter ciência disso. O Senhor está contando com cada um de nós, onde nós estamos, para que a palavra possa ser propagada e junto aos irmãos edificarmos a igreja, né? E com relação a edificar a igreja, irmãos, o Senhor tem nos dado tanto, né? Quando o Senhor nos deu a visão da igreja, quando o Senhor nos proporcionou conhecer a realidade do viver da igreja. Eu, antes de ganhar a visão da igreja, né, do irmão pregar a respeito do evangelho do reino para mim, a gente congregava numa denominação, né? Graças ao Senhor, tivemos nossos ganhos lá, ganhamos a salvação, o cuidado dos irmãos, o apacentamento dos irmãos, né? Mas, irmãos, quando a luz brilhou para a gente com relação ao evangelho do reino, irmãos, a gente ganhou tanta coisa do Senhor. Eu estava listando aqui, lembrando aqui, irmãos, a respeito do homem tripartido. Onde é que a gente viu isso? Não é? Sobre o invocar, a realidade do invocar, o fato de nós termos um espírito onde Deus habita dentro de nós, a igreja como corpo, a expressão da igreja local, a salvação da alma, o reino. Oh, irmãos, não tem como voltar. E assim, irmãos, a Bíblia fala que a quem muito deu, muito será cobrado. Nós ganhamos isso, o Senhor nos concedeu isso, irmãos, não para que isso fique em nós mesmos e fiquemos como cabeçudos, né? Sendo mais, entre aspas, né? Mais conhecedor do que outros irmãos. Mas isso tem um preço para nós, irmãos, e que para nós podermos vivenciar isso, experienciar essa realidade e passar isso para as outras pessoas. Esse é o nosso encargo. Esse evangelho tem sido confiado a nós e que nós possamos ser fiéis, sabe? Que a gente possa, se de fato, nos voltarmos ao Senhor. O Senhor tem misericórdia. Se nós não temos sido esses que estamos propagando aquilo que o Senhor nos revelou, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos dar um novo começo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, houve duas coisas que eu ganhei muito nessa mensagem, dentre várias. Mas eu toquei muito na experiência ali de Pedro, quando desce, né, o lençol com os animais. E aí, eu tocando, irmãos, o quanto muitas vezes a minha tradição me impede de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu tenho tantos anos de vida à igreja, tenho tantos anos e tal, e quantas vezes isso me impede de viver a vida da igreja, né? E veja que Pedro, ele repreende, por conta da tradição dele, ele repreendeu, não, eu não vou comer isso aí. E também, eu estava me lembrando, lá em Mateus 16, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Em Mateus capítulo 16, versículo 22, o Senhor, ele está, deixa eu abrir aqui, só um minutinho, Mateus 16, 22. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Mateus 21, 16, 21, diz assim, ó, desde esse tempo começou Jesus Cristo
a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí veja só, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava lá questionando o que o Senhor estava falando. Aí a resposta de Jesus foi: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, o Senhor tem falado para a igreja um falar que é dele. Nós cremos que o falar que o Senhor tem dado a nós é de fato palavra de Deus. Então, quando a gente questiona, quando a gente se coloca contra, irmãos, a gente está se vindo aqui como pedra de tropeço. Porque a gente está, eu não entendo, Senhor, isso daí, eu não estou vendo isso daí. E a gente começa a criticar, a gente cogita das coisas da terra. Mas a gente precisa crer que as coisas do Senhor são muito mais altas do que nós. Estão em um nível acima. O Senhor diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, o que o Senhor está falando para nós, eu preciso crer. Senhor, é por aí. Eu não entendo, mas, Senhor, eu quero obedecer. Simplesmente obedecer, ser simples. E no processo, o Senhor revela. E um outro ponto que eu ganhei muito aqui foi justamente uma frase que Ricardo falou, né? Que a contaminação, o profano, fere a santidade do Senhor. A contaminação na igreja é afronta a Deus. Então, o que é essa contaminação? Aí eu li aqui Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Olha só que rico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Foram apresentar um fogo estranho. Mas por que era estranho? O que lhes não ordenara. Eles foram apresentar uma coisa ao Senhor que ele não ordenou. Muitas vezes é o que nós queremos fazer. Como o Ricardo compartilhou, a gente tem a palavra e a gente precisa passar a palavra como a gente recebe. É questão de fidelidade. Então, eu preciso passar como eu recebi. Paulo disse: o que eu recebi vos entreguei. Essa fidelidade, mas aí muitas vezes a gente quer acrescentar alguma coisa. A gente quer colocar alguma coisa, seja para ficar mais agradável aos ouvidos, seja o que for, que é o que o pessoal em Colossenses, né, os muitos falares, todo aquele discurso fazia. As vãs se utiliza, justamente. Aí o resultado, irmãos, apresenta fogo estranho perante o Senhor. O resultado foi: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Veja como é complicado e como é a repreensão do Senhor para quem apresenta perante ele fogo estranho. Então, irmãos, o que cabe a mim? Ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra, passo a palavra. Quem é o fiador do que vai acontecer daí para frente é o Senhor. Eu só preciso fazer o quê? Obedecer. Eu toco muito, um irmão uma vez compartilhou que o que você está procurando hoje são pessoas dispostas. Crê no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ser obedientes, irmãos, ao falar que o Senhor está nos dando, né? Fazendo por mais doido que possa parecer para a gente, mas Deus usa as coisas doidas do mundo para confundir as sábias. E se for para eu ser doido, eu quero ser doido, mas que eu esteja obediente ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Mas não vou nem abrir a Bíblia, que eu só compartilhar rapidinho. Senhor Jesus. Eu estava compartilhando no grupo ali assim, eu sempre digo isso para Ricardo, né? Eu sou uma pessoa doutrinária. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu preciso ver na palavra. Mas, irmãos, por outro lado, irmãos, tem algo que me motiva, é a comunhão com os irmãos. Essas duas coisas, na minha vida, não podem perder esse equilíbrio. Porque, não, irmãos, eu vou tomar um caminho inadequado. Sabe o que eu estava lembrando de Pedro ali, naquela experiência? Irmãos, eu faria a mesma coisa. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu faria a mesma coisa. Eu daria até o versículo a ele. Não, irmão, não, Deus, não, Senhor. Levítico 11, está aqui o que eu posso comer. Esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso. Percebe, irmãos? Mas o que
Os irmãos conseguem perceber o que salvou Pedro ali, irmãos? Comunhão. Porque um pouco antes, esqueci lá, o que envia, né? 2, envia para procurar Pedro. Quando chega lá, a Bíblia diz assim, ó, que ele passou a noite e só foi no outro dia. 6h, né? 6h. Ou seja, virou o dia. Irmão, você acha, quando vai alguém na sua casa, você dorme cedo? Vamos para a experiência? Eu não acredito que Pedro vai dormir, fechou a porta do quarto e deixou ele lá trancado. Não, irmãos. Foi que eles tiveram comunhão. Ricardo falou assim, irmãos, um corpo não é um membro. Um corpo são vários membros. Irmãos, isso precisa nos abrir os olhos. Efésios, Ricardo não continuou, mas aquele texto de Ricardo, mais na frente, 2:22, diz assim, estáis sendo juntamente edificados. Percebe, irmãos? O que é que nós precisamos, irmãos? Comunhão. Se eu não vejo, comunhão. Se eu vejo, comunhão. Irmãos, o que nos guarda e o que nos salva é a comunhão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje eu sou esse irmão do aviso. Roseni, que me perdoe. Irmãos, Flávio avisa que quem é assinante, que tem pegar o jornalzinho, já está distribuindo, o Jornal Árvore da Vida, né? E próximo final de semana, né, chegou a conferência de jovens, né? A gente já vinha anunciando essa conferência já uns meses atrás, como passar rápido, né? E já é o próximo final de semana. Então, na semana que vem a gente não terá reunião aqui, não teremos reunião aqui, mas estaremos todos no Garden, né? Nem no sábado, nem no domingo. E assim, para alguns irmãos que questionaram, a programação das reuniões na próxima sexta, sábado e domingo serão as seguintes. Na sexta-feira, às 19h30, só para os jovens e adolescentes, né? Lá, está todo mundo na sexta-feira já às 19h, 19h30 também. Então, já na sexta-feira, às 19h30, é a abertura, já vai ter reunião para toda a igreja, né? Para todos os irmãos. No sábado, às 9h da manhã, todo mundo também. Amém? Aí, à tarde, terá uma atividade para os jovens e adolescentes, né? Agora, à noite, às 19h30, também terá reunião para toda a igreja e no domingo, às 9h, possivelmente será o Partir do Pão com todo mundo, né? Então, esse final de semana com muito alimento para a gente. Repetindo, sexta-feira, 19h30, já tem reunião para a gente. No sábado, 9 da manhã. No sábado, 19h30 e no domingo, às 9h. Eita, sim, no Hotel Garden. Os irmãos vão colocar as informações durante a semana no grupo da igreja, para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, já convoca os outros irmãos, nos encorajemos uns aos outros, né? Para que a igreja de Campina Grande possa estar maciçamente nessa. É uma oportunidade única, né, irmãos? A gente sempre, nós é que nos deslocamos para o Mardunas, para outras localidades, para participar de uma conferência, e hoje é uma realidade dentro da nossa localidade, que possamos prestigiar e desfrutar bastante, não é? Amanhã nós temos o Partir do Pão normal aqui, né, irmãos? Lembra que é uma reunião, irmãos, assim, de renovação para nós, não é? Que possamos estar, de fato, aqui amanhã, a partir das 9h da manhã, se Deus quiser. Amém? Mais algum aviso? Não, né? Então vamos chamar aqui o irmão Ian para orar por a gente, irmão. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti. Senhor Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado. Senhor, o Teu cuidado especial. Senhor, por meio do Teu falar. Ó Senhor Jesus. Senhor, de fato somos gratos a Ti. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, nos dá, Senhor, uma noite tranquila. Senhor Jesus. Senhor, cremos que Tu tem velado nosso sono. Ó Senhor Jesus. Senhor, nos abençoa, Senhor. Senhor, e mais uma vez te clamamos. Senhor, renova em nós
Ó Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez amanhã, estarmos juntos, Senhor. Senhor, partimos o pão. Ó Senhor Jesus, Senhor, essa verdade também, Senhor, faz parte do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.